Ensinamento, polindo a inteligência, tudo transcorrerá perfeitamente. Meishu Sama. Como eu já disse outro dia, é preciso estar em conformidade com a lógica, ou seja, pensar sobre a lógica das coisas. Pensando, atinge-se a compreensão de tudo. Quando não se compreende, é porque existem máculas no espírito. Por isso, é preciso eliminá-las tanto quanto possível. E para tal, é preciso ler ao máximo os ensinamentos. Assim, elas serão erradicadas na mesma proporção, e a inteligência da percepção verdadeira se desenvolverá. Consequentemente, a percepção torna-se aguçada, e será possível entender melhor a lógica. E se as coisas transcorrerem de acordo com esta, tudo correrá bem. Às vezes, fazem-me perguntas sobre diversas coisas. Entretanto, quando averiguo determinados casos, sempre encontro algo que não está de acordo com a lógica. Por isso, a questão é conhecê-la. Em suma, é ter percepção. Por essa razão, Sakyamuni disse: deve-se desenvolver a sabedoria, tornar-se sábio. Tornar-se sábio significa desenvolver, até certo nível, a inteligência da percepção verdadeira, à qual me referi há pouco. Portanto, no budismo, frequentemente fala-se em inteligência. Acredito que o ponto principal da maioria das coisas que Sakyamuni pregou é a inteligência. Dessa forma, a inteligência, ou a inteligência da percepção verdadeira, da qual falei agora, diz respeito à sabedoria, que não significa somente resignação, mas também conscientização. Por isso, independentemente da sua extensão, é preciso ajustar tudo à lógica. Assim procedendo, tudo que a pessoa fizer correrá bem, sem que seja necessário muito sacrifício. Interlocutor. Muitas vezes, a pessoa se dedica em prol de alguém, de certa família, e no final tem mau resultado. Meishu Sama. É falta de inteligência de quem faz, sabe? Até para salvar, existe uma época e uma oportunidade. Por mais que nos empenhemos em salvar a pessoa, é preciso que a época, a oportunidade e o sentimento dessa pessoa combinem perfeitamente. Quando alguém está agindo de forma errada, é só advertir e fazer com que pare. Isso, teoricamente, pois, como o ser humano tem apego, mesmo que lhe falemos ou chamemos sua atenção, não é nada fácil fazê-lo parar. Por isso, eu o deixo e espero que erre. Mesmo que eu pense, que pena, esta pessoa está errada nesse aspecto. Deixo-a agir, sem procurar detê-la. Parece fresa demais, não? Entretanto, para realmente salvá-la, é preciso ser assim. Quando ela se vir diante de um beco sem saída, com certeza, virá em busca da salvação. Mostrando-lhe então que está errada neste e naquele ponto. Como a pessoa já está decidida a não cometer outras falhas, consegue entender e se renovará de fato.
Quando damos nossa opinião, tentamos fazer com que pare. Na maioria das vezes, teremos um resultado oposto, porque o apego é forte, sabe? Principalmente no relacionamento amoroso. Isso é acentuado. Quando interferimos, as pessoas ficam ainda mais entusiasmadas. Risos. Por isso, quando vem pedir-me orientações sobre assuntos amorosos, digo: entregue nas mãos de Deus. Trata-se de transferência de responsabilidade, sabe? Risos. Na prática, esse método tem dado melhores resultados. É como tentar parar uma pedra que está rolando morro abaixo. Mesmo que tentemos, dificilmente conseguiremos pará-la, não é? Se quisermos pará-la, a gente é que acaba se machucando. Isto se relaciona ao caso referido há pouco. Fazer com dedicado empenho e obter resultado ruim. Por conseguinte, convém esperar até que a pedra caia completamente. Assim, mesmo sem interferência, ela acaba parando. E o fato de saber enxergar onde é o meio e o fim da ladeira significa possuir a inteligência da percepção verdadeira. Por isso, sempre lhes digo para lapidarem a inteligência. Ensinamento: deixando nas mãos de Deus, a inteligência atua. Meishu Sama. Não se pode pensar nas coisas nem de forma muito complicada e nem muito simples. Isso porque o resultado pode ser ruim quando pensamos demais. Portanto, deve-se pensar, na medida do possível, da forma mais simples, sabe? No meu caso, também às vezes, acontecem coisas complicadas. Mas aí, procuro pensar da maneira mais simples. E depois, entrego nas mãos de Deus. Por isso, vivo sempre com a mente tranquila. Nesse estado, o ser humano consegue obter boas ideias. Se não for assim, não haverá condições para fazê-las fluir. Por isso, se deixarmos a cabeça sempre vazia, elas ocorrerão mais facilmente. E quanto às boas ideias, quem as dá é o espírito primordial. Deus não se comunica diretamente com o ser humano. Ele entra em contato, primeiramente, com o espírito primordial, que nos transmite as ideias. Entretanto, se temos a cabeça ocupada e o funcionamento da antena estiver ruim, não surgirão boas ideias. É como se fosse um tipo de inspiração. É preciso ficar sempre com um sentimento tranquilo, sabe? Entretanto, quando temos problemas ou algo que nos preocupa, não conseguimos ficar assim. Porém, dependendo do modo de agir, pode acontecer de forma diferente. Antigamente, quando tinha diversas coisas que me inquietavam, nada mais entrava na cabeça. Mas, ingressando na fé, fui conseguindo aos poucos entregá-las nas mãos de Deus. E assim, esquecia-me delas. É preciso adquirir esse tipo de hábito. É uma espécie de treinamento, sabe? Frequentemente, as pessoas comentam sobre suas diversas preocupações. Mas como eu rio, elas ficam chocadas. As pessoas comuns não conseguem proceder desta forma. Já me referi a respeito desse assunto em escritos anteriores. Ensinamento: vença seu próprio mal. Meishu Sama.
Já escrevi a respeito da necessidade de vencer o mal, dando à expressão o sentido de não ser vencido pelo homem perverso. Agora, falarei da vitória sobre o mal que existe em nosso íntimo, dentro de cada ser humano. Há uma batalha constante entre o bem e o mal. É a luta para subjugar as paixões do mundo, conforme a interpretação budista. A ambição humana é ilimitada, embora o homem viva tentando refrear-se em relação ao dinheiro, ao sexo, ao poder, à fama e ao egoísmo. Vê-se constantemente tentado por eles. A consciência lhe adverte que seja prudente, que evite isto e aquilo, que será castigado se for a determinado lugar, etc. O campo de batalha dessa luta sem trégua encontra-se no interior de cada indivíduo. A vitória do mal resulta em pecado e infelicidade. A vitória do bem cria felicidade. É tudo tão simples e nítido. Quando examinamos a questão, que parece fácil de praticar. Entretanto, mesmo com uma clara noção do assunto, os homens não são capazes de triunfar na luta contra o mal, principalmente quando não têm fé. Eis porque os fiéis mais esclarecidos pecam menos que os outros. Mas para isso é necessário que eles façam um grande esforço. Naturalmente, a força que nos arrasta à prática do mal pertence ao espírito secundário, e a que nos conduz pelo caminho do bem ao espírito guardião. Como, além destes, temos um espírito primordial que determina o absoluto bem, precisamos fazer algo para aumentar-lhe o poder de atuação. Porque essa é a força que domina o mal pela raiz. Sendo assim, o único recurso é adorar a Deus e solidificar a fé. Não existe outro meio para se obter a felicidade, sobre não conseguir praticar devidamente os ensinamentos. Interlocutor: na prática dos ensinamentos, tenho tido fracassos, um após o outro. Peço perdão a Deus e quero ter êxito, mas não estou obtendo resultado. Meishu-sama: está muito vago e não consigo entender. Dê um exemplo. Interlocutor: apesar de ter recebido o ensinamento sobre cálculos e eficiência, estou ficando ineficiente e não consigo colocar em prática o ensinamento sobre Daijo e Sojo, atraindo a antipatia das pessoas. Meishu-sama: não acha que assim está bom? Se desde o começo tudo transcorresse de acordo com o desejo do homem, ele não precisaria mais viver. A vida consiste em esforçar-se sempre, para que as coisas que não vão bem saiam de acordo com nossa vontade. Se tudo fosse como desejamos, o mundo não teria graça. Em primeiro lugar, não se trata dos outros, mas de você mesmo, que não consegue que os fatos ocorram conforme o seu intento. Se conseguir, será um feito notável. A vida é tentar fazer com que tudo evolua, segundo nossos anseios, e assim está bom. Não é necessária nenhuma preocupação. É só agir de acordo com o desígnio de Deus.
No esforço de tentar realizar aquilo que é extremamente difícil, é que está o valor da pessoa. Ensinamento. Lendo os ensinamentos, as pessoas vão evoluindo interiormente. Meishu Sama. Por isso, o importante é fazer com que as pessoas leiam os ensinamentos. Através da leitura, elas podem não apenas entender o significado, mas também receber Jorei. Assim, na mesma proporção, a alma da pessoa será purificada. Mesmo que ela se esqueça do conteúdo, depois da leitura, ainda ficará restando a força purificadora. Em outras palavras, é como se estivesse plantando uma pequena semente, que um dia germinará. Por isso, deve-se fazer com que leiam os ensinamentos. Se você quer saber mais sobre a inteligência da percepção verdadeira, no nosso site www.serdesperto.org, você poderá adquirir o curso superior livre, onde terá acesso às aulas sobre a inteligência e muitos outros baseados nos ensinamentos do grande mestre Mokichi Okada. Também terá acesso a estes e outros milhares de ensinamentos, muitos raros e outros ainda inéditos no Brasil, traduzidos pela nossa equipe diretamente do japonês. Lembre-se de deixar o like e compartilhar.